Olá, Deus abençoe a sua vida. Esse é o nosso desafio bíblico. Vamos ler a Bíblia toda em um ano. E hoje nós estamos começando mais um livro da Bíblia. Terminamos o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, e começamos agora o livro de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Você vai se lembrar, e nós já lemos, o momento que Salomão assume o trono de Israel, e no momento de oração, Deus aparece para ele, e Deus fala com ele: pede o que você quiser. E Salomão vai pedir sabedoria. Ao ler esse livro, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, nós vamos entender por que ele fez esse pedido. Tem a ver com o conselho que seu pai Davi deixou para ele. Ao ler Provérbios, você vai perceber algo, eu queria te dar aqui uma orientação. O livro de Provérbios é um livro que você deveria ler ele pelo menos umas 5 vezes no ano. Leia a Bíblia toda, mas leia o livro de Provérbios. Mas não só leia, pegue os princípios e aplique na sua vida. Nós vamos ver que Salomão vai falar de assuntos diversos aqui, que tem a ver com o meu dia a dia e com o seu dia a dia. Provérbios capítulo 1 começa assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento. Então aqui nós já temos a introdução desse livro. Salomão, ele nos mostra aqui que o propósito aqui de Provérbios é nos dar essa direção. Eu e você vamos ter essa direção. Deixa eu ler o verso 2 novamente. Eles, ou seja, todos os provérbios que estão aqui, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Por isso, a dica que eu dei para você: leia a Bíblia toda em um ano, mas o livro de Provérbios, leia ele pelo menos umas 5 vezes ao ano. Medite. Você vai perceber que você vai viver uma vida totalmente diferente quando você entender o livro de Provérbios. O capítulo 1, o propósito é introduzir o livro e destacar a importância da sabedoria e do temor do Senhor. Aqui eu já quero te ensinar um apontamento teológico. A sabedoria no Velho Testamento faz a função que o Espírito Santo hoje faz na minha vida e na sua vida. Por que a sabedoria faz essa função? Porque o Espírito Santo, na Velha Aliança, vinha somente sobre um grupo de pessoas. Você vai lembrar que lá no início de Gênesis, por causa do pecado da humanidade, Deus retira o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vinha sobre os profetas, vinha sobre os reis, vinha sobre os sacerdotes e vinha sobre um grupo específico de pessoas para uma obra específica e se retirava. Hoje não. O apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Então a sabedoria era o que dava a instrução, que ajudava. Se eu e você acostumarmos a ouvir a voz do Espírito Santo, você vai perceber que o Espírito Santo vai te conduzir por um caminho de sabedoria. Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, ele vai dizer que nós temos e devemos pedir a Deus sabedoria, que Deus dá livremente, a sabedoria que vem do alto a todo aquele que pede. O capítulo 1 começa com uma introdução, falando do propósito do Provérbios de Salomão. Vamos ver o verso 3 e 4. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então você que é jovem, está aqui no desafio da Bíblia, se tem algo que você precisa ler, reler, ler e reler, é o livro de Provérbios, porque ele dá prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Quando nós vamos lendo, olha o verso 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando nós vamos ver aqui do verso 10 até o verso 19, Salomão, ele vai nos advertir contra as más companhias e a personificação da sabedoria, clamando nas ruas, alertando sobre as consequências de rejeitar a sabedoria. E aí ele vai destacar
até o final aqui, a segurança em seguir o conselho divino. Então, este livro, a gente poderia parar e meditar em versículo por versículo, versículo por versículo. Né? Olha o verso de número 17 do capítulo 1. Assim como é inútil estender a rede se as aves observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Então, o que você vai perceber ao longo do nosso estudo aqui do livro de Provérbios é que este livro ele vai trazer orientações para que eu e você não trilhamos um caminho de destruição. E aí o capítulo 1 termina dizendo assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Erga a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Ou seja, há um convite para que eu e você possamos abraçar a sabedoria. Vamos para o capítulo 2, o propósito do capítulo 2. Aqui Salomão escreve. Qual é o propósito aqui? O propósito do capítulo 2 é encorajar a busca diligente pela sabedoria. E aqui no capítulo 2 ele vai trazer mais destaques dos benefícios da sabedoria na minha vida e na sua vida. Então, do verso 1, capítulo 2, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aí vem a pergunta, logo na introdução do capítulo 2, você que está lendo a Bíblia juntamente comigo, você tem buscado a sabedoria da mesma forma que você busca o recurso financeiro, o dinheiro? Porque se gastássemos tempo buscando a sabedoria, com certeza nós encontraríamos o recurso financeiro. Mas quem busca o recurso financeiro talvez nunca vai acessar a sabedoria. Então o capítulo 2, ele começa incentivando a busca diligente pela sabedoria. E ele vai comparar a procura da sabedoria à procura da prata ou de um tesouro escondido. A sabedoria que Deus dá livremente, ela é como um tesouro na vida de qualquer homem, de qualquer mulher. E está disponível para você. E aí, o verso 5 ao 6, nós vamos ver que ele afirma que o temor do Senhor e o conhecimento de Deus são encontrados quando se busca a sabedoria. Hoje muitas pessoas têm me feito essa pergunta: pastor, o senhor tem percebido que existe uma falta de temor no coração do homem? Sim. Porque existe uma falta de sabedoria. A sabedoria gera temor, o temor gera sabedoria. O temor e a sabedoria, ela anda de mãos dadas. Não tem como você ter sabedoria e não ter temor. Não tem como você ter temor e não buscar sabedoria. Elas andam juntos. Temor aqui é reverência, não é medo. O verso 7 ao 9 do capítulo 2, Salomão descreve os benefícios da sabedoria. A proteção contra o justo dos caminhos perversos e dos homens de palavras pervertidas, e dos estranhos e suas seduções. Então ele está nos mostrando, a sabedoria, ela vai nos dar o livramento. Ela nos livra das seduções, ela nos livra das palavras perversas. E aí o verso 10 ao 19, ele mostra essa realidade para mim e para você. E aí ele termina, do verso 20 em diante, até o verso 22, Salomão termina o capítulo 2 com a promessa de que os justos habitarão na terra, enquanto os ímpios serão arrancados dela. Então, você pode pensar, então o justo tem essa garantia, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos. Então, é o justo que tem sabedoria. Eu tenho o privilégio de pastorear milhares de pessoas. E o que eu percebo é que a igreja, os cristãos, precisam ir até Deus e pedir a Deus sabedoria, como pede o ouro e pede a prata. Porque a sabedoria é o bem mais precioso. Jó,
se você lembrar, vai dizer que o temor do Senhor, ele é mais precioso do que o ouro de Ofir, que era o ouro mais puro da época. E se eu tenho temor do Senhor, é porque eu tenho sabedoria. Se eu tenho sabedoria, é porque eu tenho temor. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe dado. Então, se há falta de sabedoria, é porque nós não estamos pedindo a Deus sabedoria. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, Salomão encoraja a confiar totalmente em Deus e destaca os frutos da sabedoria. Olha o capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos. E isso é muito lindo, porque Salomão começa exortando a não esquecer da lei de Deus e guardar os seus mandamentos. Quando ele fala da lei de Deus e os seus mandamentos, é da palavra de Deus, a Bíblia que você está lendo. E ele promete longevidade e paz como resultado. Então, quando a Bíblia fala, olha, pois eles, ou seja, os mandamentos do Senhor, prolongarão a sua vida por muitos anos. Ei, aqui eu já começo a te ensinar algo, e eu vou te lembrar quando formos para o próximo livro, Eclesiastes. A Bíblia, ela é muito clara. Se eu honro pai e mãe, primeiro mandamento com promessa, a Bíblia diz que os meus dias são prolongados. A Bíblia nos mostra que os nossos dias podem ser prolongados, e o Eclesiastes vão dizer que os nossos dias podem ser encurtados. Deus já determinou todos os dias que eu e você vamos viver. Mas é a minha postura aqui nessa terra que pode prolongar ou pode encurtar os dias da minha vida. Ao ler Provérbios e seguir essas orientações, você vai prolongar os seus dias aqui na terra. Ele vai continuar no capítulo 3, e aí do verso até o verso 6, ele destaca a importância de confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. Ei, cuidado. Por quê? Porque se eu apoio no meu próprio entendimento, eu posso estar rejeitando o conhecimento que vem da parte de Deus. E aí eu te faço uma pergunta, eu quero levar você a pensar, olhe como está a sua vida. Porque talvez o que você está vivendo, que você gostaria de mudar, só não está mudando porque você está fazendo, se baseando, confiando no seu próprio entendimento. Talvez seja na hora de você deixar o seu entendimento e começar a confiar na palavra de Deus. O livro de Provérbios ele vai continuar e Salomão ensina sobre a importância de honrar ao Senhor com os bens e promete prosperidade e recompensa. Verso 9 e 10. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinhos. Pastor, como que eu honro a Deus com os meus recursos? A Bíblia já nos dá orientações. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel, seja generoso com o órfão, com a viúva. É dessa maneira. Eu vou escolher só uma forma. Deixa eu dizer algo para você. Honrar a Deus com recursos é honrar da maneira que Deus deseja. Deixa eu te dar uma ilustração para você entender. Imagina que eu te convidei para jantar comigo lá em casa. E aí, eu gosto muito de bolo de chocolate. Então, para sobremesa, eu resolvi fazer um bolo de chocolate, porque é o que eu mais gosto. E aí, quando chegou o momento da sobremesa, eu falei com você, olha, preparei uma sobremesa, é a sobremesa que eu mais amo. Aí eu coloco o bolo de chocolate na mesa. Mas você não gosta de bolo de chocolate. Então eu posso fazer o meu melhor, mas o meu melhor não é o que você gosta. Será que não é isso que estamos fazendo com Deus quando pensamos no nosso recurso? Nós queremos fazer do nosso jeito. E às vezes nós fazemos o melhor, mas do nosso jeito. Quando Deus, ele não está pedindo para você sacrifício. Lá em 1 Samuel, Samuel vai declarar, Deus não está atrás de sacrifício, Deus está atrás de obediência. Você honra a Deus com seus recursos, na sua fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. E quando se fala de ofertas, Deus não vai determinar o valor da sua oferta, é a generosidade do seu coração que vai fazer toda a diferença. Capítulo 3 termina, e aí ele vai continuar descrevendo os benefícios da sabedoria.
como bem-aventurança, ou seja, você vai ser mais do que feliz, você vai ter saúde, você vai ter segurança, você vai ter paz. Então, quais são os benefícios que o capítulo 3 nos mostra da sabedoria? Você vai ser bem-aventurado, você vai ter paz, você vai ter segurança, você vai ter saúde. E aí ele conclui o capítulo 3 exortando a bondade e a justiça e a confiar na proteção e bênçãos de Deus. Se você tem andado debaixo da sabedoria, meu irmão, tenha tranquilidade. As bênçãos de Deus virão e elas te alcançarão. Eu sou apaixonado pelo livro de Provérbios. Amanhã nós vamos continuar a nossa leitura. Pastor, são apenas 3 capítulos? Sim. O livro de Salmos eram 6 capítulos. Agora nós voltamos na nossa rotina de 3 capítulos por dia. Eu quero abençoar você, abençoar a sua vida. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos juntos aqui para mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.